Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Sou a professora Adriana. Nossa aula de hoje é de História. Isso mesmo! Hoje nós vamos estudar sobre as medidas de tempo. Antes, durante e depois. Para esta aula, vamos pensar um pouquinho. Para nós registrarmos a nossa rotina, o que nós podemos usar? Como podemos registrar cada momento da nossa vida? Alguém sabe como nós podemos registrar cada momento da nossa vida? Nós podemos registrar cada momento da nossa vida através de fotografia, através de uma pintura, observando os nossos dias, observando o que nós fazemos na nossa rotina. E para isso nós podemos utilizar o calendário. Isso mesmo, aqui eu tenho o calendário de 2021 do mês de julho. Então nós também podemos registrar no calendário os dias que nós utilizamos para cumprir as nossas rotinas, seja para assistir as nossas aulas ou mesmo para visitar uma tia, um primo. Crianças, para esta aula eu vou recontar uma história muito divertida, a lagarta comilona. E esta história, a lagarta comilona, foi escrita por Eric Carle. Então eu vou recontar esta história. Para recontar esta história, eu vou utilizar de alguns recursos, certo? Então eu vou utilizar aqui, certo? E vamos iniciar então a nossa história. Numa noite de luar, foi depositado em uma folha um ovo, um ovinho branquinho e macio como este, bem macio. E sabem o que nasceu deste ovo? Alguém tem alguma ideia do que pode nascer de um ovo tão macio? Muito bem! Deste ovo tão macio, nasceu então uma linda lagartinha. Isso mesmo, nasceu uma lagartinha bem pequenininha e muito faminta. Esta lagartinha, então, saiu à procura de comida. Na segunda-feira, a lagartinha saiu à procura de comida, pois era domingo quando ela nasceu. E na segunda-feira ela começou a procurar comida e o que ela achou foi uma maçã enorme. Então, ela devorou a maçã todinha, comeu a maçã inteira e mesmo assim a lagartinha ainda sentia fome. Quando chegou na terça-feira, a lagartinha continuou a procurar comida e encontrou 2 peras. Então, ela devorou as peras, comeu, mas mesmo assim, a lagartinha ainda sentia fome. Continuou a procurar comida e na quarta-feira, a lagartinha encontrou 3 ameixas. Então, a lagartinha comeu as 3 ameixas. Comeu a primeira, comeu a segunda, comeu a terceira e mesmo assim a lagartinha ainda sentia fome. Essa lagartinha estava muito faminta. E quando chegou na quinta-feira, a lagartinha encontrou morangos. Ela ficou muito feliz. Então ela comeu o primeiro morango, o segundo, o terceiro e o quarto. Comeu 4 deliciosos morangos. Mas mesmo assim a lagartinha ainda sentia fome.
continuou a procurar comida e quando chegou na sexta-feira, a lagartinha encontrou laranjas. Ela avistou 5 laranjas e se deliciou comendo cada uma delas. Comeu a primeira, a segunda, a terceira laranja, a quarta e a quinta laranja. Comeu 5 laranjas. Mas mesmo assim a lagartinha ainda sentia fome. Continuou a procurar comida e quando chegou no sábado, a lagartinha encontrou bastante comida. Então ela comeu um pedaço de queijo, um pedaço de bolo de chocolate, comeu um sorvete, comeu um bolinho, comeu uma salsicha, um salame, depois a lagartinha comeu um pepino inteiro. Depois a lagartinha ainda comeu uma fatia de melancia, comeu um pirulito, depois comeu um bolo de morango. Nossa, neste dia ela comeu bastante. Era sábado, então neste dia a lagartinha sentiu uma tremenda dor de barriga. E depois de tanta comilança, a lagartinha já não era mais tão pequenina. Ela era uma lagartinha bem grande e também bem fortinha. Ela estava cheia de comida, estava muito bem alimentada. Logo chegou o domingo novamente. E no domingo, a lagartinha comeu apenas uma folha. Comeu uma folha e se sentiu bem saciada. Sentiu que já não precisava mais de comida, não sentiu mais fome. Então, no domingo, a lagartinha se encolheu e fez um casulo. Isso mesmo, e ela se recolheu lá dentro do seu casulo, que é uma espécie de casa. Então a lagartinha ficou dentro deste casulo por mais ou menos 2 semanas. Ficou lá. E depois de 2 semanas, sabe o que aconteceu, crianças? Quem sabe o que acontece com uma lagartinha que está dentro de um casulo? Alguém sabe o que acontece? Depois dessas 2 semanas que se passaram, a lagartinha começou a fazer um buraco no casulo, começou a se esticar para um lado, se esticar para o outro, formou um buraquinho no casulo, fez bastante força para sair e quando a lagartinha saiu do casulo, ela já não era mais uma lagarta, ela era uma linda borboleta. E a lagartinha começou a andar, voar por aí pelo jardim. Já tinha asas e podia voar para todos os lados. Muito bem! Chegou o fim da nossa história. Gostaram, crianças? Conseguiram compreender? O que nós podemos perceber nesta história? Nós podemos perceber que as ações que a lagartinha realizou no seu dia a dia foram o quê? Através dos dias da semana, isso mesmo. Então, ela pôde registrar, nós podemos registrar o que a lagarta comeu nos dias da semana. Alguém lembra o que a lagartinha comeu na segunda-feira? Na segunda-feira, ela comeu maçã, uma maçã, mas era uma maçã imensa, isso mesmo. Então, ela comeu uma maçã e assim, na terça-feira, ela se alimentou, na quarta-feira, alimentou-se novamente, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo. Alguém lembra o que a lagartinha comeu no domingo? No domingo, ela comeu apenas uma folha e ela se sentiu o quê?
Ela se sentiu bem saciada, se sentiu satisfeita, não sentia mais fome. Então, ela comeu apenas uma folha. E no domingo, que foi o primeiro dia que a lagartinha nasceu, alguém lembra como foi que ela nasceu? Ela nasceu de um ovinho bem fofinho, isso mesmo, ela nasceu de um ovinho, transformou-se em quê? Em uma lagarta, realizou todas essas ações que nós acabamos de ver e depois ela se recolheu em seu casulo. E lá no casulo ela ficou por mais ou menos 2 semanas. E depois disso ela se transformou em quê mesmo? Em uma linda borboleta. Muito bem. Então nós podemos registrar, certo? Nós podemos registrar os momentos da nossa vida. Podemos registrar com fotografias ou podemos também registrar observando a passagem no calendário. Alguém lembra quantos meses tem um ano? Um ano tem 12 meses, isso mesmo, o ano é composto por 12 meses. Quem lembra quais são os meses do ano? Nós temos janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Então, o ano é formado por 12 meses. E durante esses 12 meses, nós podemos realizar muitas ações. E nós podemos observar essa passagem do tempo no calendário, observando o mês, observando também o dia da semana. Alguém lembra quantos são os dias da semana? Eu tenho aqui o calendário do mês de julho do ano que nós estamos, 2021. Então, os dias da semana são 7. Quem sabe qual é o primeiro dia da semana? O primeiro dia da semana é o domingo. Aqui apareceu o iniciozinho do nome domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Sábado é o último dia da semana. Muito bem. O primeiro dia da semana é domingo e o último dia é o sábado. Então, a semana tem 7 dias. E durante esses 7 dias, foi o que nós observamos na história que eu recontei. Certo? Observamos as ações que a lagarta fez em 7 dias. Muito bem, crianças. A nossa aula de hoje chegou ao fim. Mas para esta e outras aulas, acesse a plataforma Eduque. Tchau, tchau, crianças! Até a nossa próxima aula!